Bom, a escuta ativa visa provocar mudanças nas pessoas. Ela envolve técnicas do que fazer e do que não fazer. No entanto, antes da gente discutir as técnicas, nós devemos primeiro entender por que a escuta ativa é eficaz. Ao longo das nossas vidas, desde lá a primeira infância, a gente aprende a pensar na gente mesmo, em certos formatos já definidos. Nós começamos a construir, a partir dessas vivências, uma imagem de nós mesmos. Às vezes, essas imagens são bem realistas, mas em outras ocasiões elas não são. Todos nós interpretamos as experiências para se encaixar na maneira como nós precisamos pensar sobre nós mesmos. É muito difícil aceitar as experiências que não se encaixam com a visão que a gente tem de nós mesmos. Por exemplo, se eu tenho uma imagem de mim como alguém incompetente e daqui a pouco eu vou lá e ganho uma promoção no trabalho ou tiro 10 em uma prova, eu vou dizer que foi sorte, que eu não merecia. Nós mantemos a autoimagem que aprendemos na infância, porque bem ou mal é a única coisa que a gente pode se identificar. Bem ou mal, as crenças e representações que nós construímos do mundo lá atrás são o nosso chão. É por isso que as tentativas diretas de mudar um paciente ou mudar a sua autoimagem são particularmente ameaçadoras. O paciente ele é forçado a se defender ou a negar completamente a experiência. Essa negação da experiência e defesa da autoimagem tende a trazer rigidez nos comportamentos. A escuta ativa, por outro lado, não apresenta uma ameaça à autoimagem do indivíduo. O paciente não tem que se defender de nada. Ele é capaz de explorar a si mesmo, aos poucos, enxergar como ele é e, com isso, fazer sua própria decisão sobre o quão realistas são as coisas. Só assim o paciente vai estar em posição de mudar algo em si. Se, como terapeuta, nós quisermos ajudar um paciente a reduzir suas defesas, nós temos que remover a ameaça de que nós, como terapeutas, queremos mudar o paciente. Enquanto a atmosfera for ameaçadora, não pode haver comunicação efetiva. Portanto, eu devo criar, como terapeuta, um clima que não seja crítico, avaliativo e nem moralizante. Tem que haver uma atmosfera de igualdade, liberdade, permissividade, compreensão, aceitação e cordialidade. É nesse clima apenas que o indivíduo se sente seguro o suficiente para incorporar novas experiências, novos valores em seu conceito de si mesmo. Agora, vamos ver como a escuta ativa cria esse clima ou atmosfera. Quando encontramos uma pessoa com um problema, nossa resposta usual é tentar mudar a maneira dele ou dela de olhar para as coisas. Quando a gente faz isso, a gente está forçando o outro a ver as coisas como nós vemos, a partir da nossa lente. Através do pensamento lógico, a gente, sem perceber, tenta encorajar, mas acaba repreendendo e guiando a pessoa por um caminho específico, para o caminho de provocar uma mudança na direção desejada, mas é na direção que nós queremos, a direção que nós, terapeutas, com os nossos valores ideais do que é certo e do que é errado, temos. O que raramente nós percebemos, no entanto, é que sob essas circunstâncias, geralmente respondemos às nossas próprias necessidades de ver o mundo de certa maneira. De novo, a nossa maneira, não a da pessoa que nós estamos escutando. Isso é compreensível uma vez que é sempre muito difícil para nós, como seres humanos no geral, tolerar e compreender pensamentos e ações diferentes daquela que nós estamos habituados e que nós acreditamos. Mas se, no entanto, nós pudermos nos liberar da necessidade de influenciar e dirigir os outros com base no nosso próprio caminho, nós nos capacitamos a ouvir com compreensão e assim empregar o agente disponível mais potente da mudança, a aceitação que vem através da escuta ativa. Agora, o que temos que entender é o seguinte: a pergunta ou a afirmação do paciente frequentemente é uma expressão mascarada de sentimentos ou necessidades
que ele está muito ansioso para expressar. O paciente muitas vezes não vai falar de forma aberta sobre esses sentimentos. Ele vai disfarçar para si mesmo e para nós, vai colocar uma proteção, tentar tornar a expressão desses sentimentos dessa forma mais aceitável. E aí que reside o problema, porque quando nós ouvintes, terapeutas, fazemos julgamentos, sejam eles críticos ou até favoráveis, torna-se bem mais difícil ainda a liberdade de expressão e aceitação pura por parte do outro, por parte do paciente. Torna-se mais difícil a expressão pura do que ele quer comunicar. Da mesma forma, conselhos e sugestões quase sempre são vistos como esforços para mudar uma pessoa e, portanto, servem como barreiras para essa autoexpressão do paciente e do desenvolvimento de uma relação verdadeira, que é o que a gente busca no setting terapêutico. Sem contar que o conselho, quando uma pessoa dá um conselho para outra, raramente é aceito ou colocado em prática, assim tão facilmente no instalar de dedos pelo outro. Imagina que você chega para um jovem trainee, ou estagiário de uma empresa, e avisa: olha, o caminho para o sucesso nos negócios é longo e difícil. Você deve ter muita paciência. Provavelmente ele não vai se tornar paciente só porque você deu esse conselho ou aviso. Ou imagine que você chega para alguém que terminou um relacionamento de anos, há pouco tempo, acabou de terminar um relacionamento, e você diz: relaxa, calma, daqui a pouco você vai estar melhor e encontrar outra pessoa que te supra. Que efeito isso vai ter no ouvinte? Quanto de compreensão ele vai sentir que você está tendo com ele, em termos de conexão? Um ponto difícil de compreender é que as avaliações positivas, às vezes, são tão bloqueadoras dessa livre expressão e conexão entre terapeuta e paciente, como as avaliações negativas. É quase tão destrutivo para a liberdade de um relacionamento dizer uma pessoa que ela é boa ou capaz. Avaliar o paciente positivamente pode tornar ainda mais difícil para ele contar as falhas que afligem ele ou as maneiras pelas quais ele acredita que não é competente. O reforço e a punição são formas condicionais de expressão, como uma criança que quer sempre agradar seus pais e omite as suas falhas. Incentivos como "tenho certeza de que tudo vai dar certo" também não são respostas úteis para a pessoa que está profundamente desanimada com um problema. A maioria das técnicas e dispositivos comuns aos relacionamentos humanos são considerados, portanto, de pouca utilidade para a gente estabelecer o tipo de relacionamento que a gente quer estabelecer aqui no setting terapêutico. O que a escutativa acarreta, então? Basicamente, ela requer que nós nos coloquemos na perspectiva da pessoa, que a gente tem que vestir, portanto, o sapato dela, da outra pessoa. Tentar compreender do ponto de vista dela exatamente o que ela está nos comunicando. Mais do que isso, nós devemos transmitir para o paciente que estamos vendo as coisas do ponto de vista dele. Ouça o significado total. Qualquer mensagem que uma pessoa tenta transmitir geralmente tem dois componentes, e isso é muito importante. O primeiro componente é o conteúdo da mensagem, e o segundo componente é o sentimento ou a atitude subjacente a esse conteúdo. Ambos são importantes. Ambos dão o significado total da mensagem. É esse significado total que nós estamos tentando, portanto, entender. Por exemplo, imagine que um empregado se aproxima do seu gerente numa empresa e diz: eu terminei a configuração do programa que você pediu. Essa mensagem é de óbvia compreensão e talvez faça o gerente atribuir uma nova tarefa para o empregado, uma nova configuração de programa para ser feita, por exemplo. Agora, vamos imaginar que o empregado tenha dito: bem, finalmente eu terminei aquela maldita configuração que tu me pediu. O conteúdo é o mesmo, mas o significado da mensagem mudou, e mudou de uma forma importante. Aqui, a escuta sensível por parte do gerente poderia facilitar o relacionamento entre ambas as partes, entre o gerente
e o funcionário. Suponha que o gerente respondesse simplesmente dando outra tarefa. O funcionário se sentiria entendido? Ele se sentiria à vontade de falar com seu gerente sobre algum eventual problema no futuro que possa acontecer? O funcionário se sentiria melhor sobre o seu trabalho ou até mais motivado para a próxima tarefa? Agora, vamos supor que o gerente tivesse respondido com: puxa, pareceu pesada essa programação, hein? Foi muito difícil? Ou que ele respondeu dizendo: me parece que você não teria muita vontade de seguir programando esse tipo de conteúdo. Ou qualquer coisa que passasse a mensagem ao trabalhador que ele, gerente, ouviu e entende aquilo que o trabalhador está sentindo. Não significa necessariamente que o próximo trabalho a ser dado para esse trabalhador, precisa ser alterado, ou que ele, gerente, deve passar 1 hora ouvindo o trabalhador reclamar sobre seus problemas ou sobre os problemas de configuração que ele, trabalhador, encontrou. Significa que apenas uma sensibilidade fina, extra por parte do gerente, que pode transformar o clima do trabalho médio em um clima bom, em um clima de proximidade e confiança, em um clima de uma relação mais aberta. Portanto, responda aos sentimentos. Em alguns casos, o conteúdo do que é dito, expresso verbalmente, é muito menos importante do que o sentimento que está por debaixo desse conteúdo dito. Para captar todo o significado da mensagem, novamente, refriso isso, para captar todo o significado da mensagem, deve-se responder particularmente a esse sentimento que está debaixo. O ouvinte deve permanecer sensível a esse significado do sentimento e da comunicação, o significado total que a mensagem tem, portanto, para o locutor. O que ele está tentando me dizer? O que isso significa para ele? Como ele, quem está comunicando, vê a situação? Nem todas as pistas vão ser verbais. A gente viu que tem um sentimento por debaixo. As palavras do paciente por si só não dizem tudo. Nós temos que estar atento a uma série de comunicações não verbais também. A forma como o paciente hesita em falar algo, o tom de voz com qual ele vai nos dizer algo, tem muito a ver com esse sentimento que está contido ali. Também nós temos que estar muito atento às expressões faciais que a pessoa está comunicando, a postura corporal, a movimentação das mãos, dos olhos, da respiração. Todos esses elementos ajudam ao ouvinte, nós terapeutas, decifrarmos a mensagem geral, total, que está sendo transmitida, não no verbal, mas nas entrelinhas. A primeira impressão que as pessoas têm é que a escuta é algo passivo e não é algo por si só suficiente para mudar qualquer coisa. Porque, via de regra, parece que quando a gente escuta, a gente não está se comunicando com o outro. Isso não é verdade. Constantemente escutando o outro ou o paciente, você está passando a seguinte mensagem, sem precisar necessariamente verbalizar ela. Eu estou interessado em você como pessoa. E o que você tem a dizer é importante para mim. Eu respeito seus sentimentos. E mesmo que não concorde com os seus sentimentos, eu sei que eles são válidos para você. Eu não estou tentando mudar você ou avaliar você. Eu só estou interessado em entender você. Você merece alguém que escute e eu quero que saiba que eu sou a pessoa com a qual você pode contar. Esse é o tipo de mensagem implícita que a gente está passando para o ouvinte ou o paciente que funciona. Assim como não é possível convencer alguém a confiar em você dizendo: confia em mim, você tem que se comportar de forma que a pessoa sinta a confiança. Para conseguir realmente escutar o paciente, a sua atenção, então, e interesse no que o paciente está dizendo, tem que estar 100% ali. Se nós estivermos parcialmente presentes na escuta, o paciente vai perceber, seja conscientemente ou inconscientemente, mas ele vai perceber. E assim que ele perceber, ele não mais vai expressar livremente ou abertamente as coisas que tem dentro dele guardadas. A escuta ativa envolve um certo risco pessoal. Se nós conseguirmos verdadeiramente imergir no sentido que a vida tem para aquela pessoa, entender o significado que a vivência X teve para o paciente,
sentir e nos conectarmos com o que a outra pessoa sentiu, a gente corre um risco aqui. A gente corre o risco de ver o mundo como aquela pessoa vê. É ameaçador, mesmo que por um momento, ver o mundo pelas lentes de outra pessoa e não pelas nossas próprias. Porque quando a gente faz isso, a gente desiste do que a gente acredita e tem como base por um instante. Para fazer isso, nós temos que ter desenvolvido em nós, terapeutas ou ouvintes, a capacidade, um alto grau de segurança pessoal e coragem sobre si mesmo para conseguir fazer esse movimento de se perder de si mesmo um pouco para se conectar com o outro. Agora, vamos ver como que a gente faz isso na prática? Bom, perceba como praticar a escutativa com um amigo. Imagine que você está sentado em uma mesa de bar ou restaurante e o amigo está contando sobre as férias dele, um cruzeiro que ele fez. Dica número 1. Postura não verbal. Mostre que você está ali na conversa. Então, faça contato visual, posicione seu corpo na direção dele, de quem está falando. Não cruze os braços se mostrando defensivo. Mostre que você está aberto e receptivo ao que ele tem a dizer. Fique atento também aos sinais não verbais do seu amigo, ou seja, o que o amigo está comunicando, mas não está dizendo. Ele parece frustrado? Ele parece nervoso? Ele parece angustiado? O amigo, por exemplo, lá pelas tantas, diz que teve um encontro amoroso na viagem. Perceba a diferença dessa sentença que eu vou mencionar pelo tom que eu expresso ela. Então, ela falou no encontro que tinha gostado de mim. Pegou meu número de WhatsApp. Então ela falou no encontro que tinha gostado muito de mim e ela pegou meu número de WhatsApp. Então ela falou que tinha gostado de mim, pegou meu número de WhatsApp. O conteúdo verbal aqui é o mesmo, mas o sentimento, o colchão, a base que estava ali é diferente para cada uma dessas sentenças. Na primeira, eu estou apreensivo. Na segunda, um pouco mais contente, feliz. Na terceira, tem algum tom de melancolia ou tristeza. Perceba a diferença de sentimentos aqui expressado. A mesma frase, sentidos completamente diferentes. A segunda dica seria ficarmos atentos à comunicação verbal. A primeira seria então a comunicação não verbal, a segunda, comunicação verbal. E a comunicação verbal envolve fazer boas perguntas. Evite fazer, portanto, o que nós chamamos de perguntas fechadas. Aquelas que a pessoa responde com sim ou não. Você gostou? Sim, não. Estava quente? Tava, não tava. Tinha gente legal lá? Tinha, não tinha. Todas essas perguntas, sim e não, elas não estimulam muito a fala do outro. Não é um convite para que o outro elabore o conteúdo. Veja a diferença com perguntas ou proposições consideradas abertas. Me fale mais sobre como foi a experiência de... Essas convidam a fala. Pergunte e deixe o amigo falar. Não o interrompa. Engaje com atenção no que ele tem a dizer. Terceira dica: pequenas declarações que mostram que estamos conectados ou chamados reforçadores são importantes de nós manifestarmos enquanto estamos escutando o outro. Então sinais como entendo, sei, contato visual, afirmação com a cabeça, tudo isso são reforçadores que mostram que nós estamos conectados ao que está sendo dito. Esses reforçadores fazem com que o amigo se sinta encorajado a continuar a sua fala, se sinta mais seguro. Ele pensa de alguma maneira, quando nós fazemos isso, olha, alguém está escutando e interessado até aqui no que eu tenho para contar. É uma espécie de sinal verde para ele continuar naquilo que ele está se propondo a falar ou dizer. Quarta dica: responda, interaja com o que foi dito pelo interlocutor. Então, você faz uma pergunta aberta. O outro responde e toma quanto tempo for necessário essa resposta. Enquanto ele fala, nós mostramos tanto com o nosso corpo, como com os reforçadores, que nós estamos presentes e atentos. Ao final da fala do amigo ou do paciente, faça um comentário ou uma pergunta secundária ao que ele acabou de dizer, na mesma temática. Por exemplo, você pode dizer: que coisa bacana então esse passeio.
parece de fato bem relaxante. Ou você pode dizer ainda, ouvindo você falar parece bem divertido mesmo. Ou uma pergunta secundária, que tem a ver com o que foi dito. Eu não tinha ideia que os cruzeiros passavam aqui pelo litoral. Onde você buscou essas informações para a viagem? Evite ficar quieto, sem reação ao que acabou de ser dito. Aquela poker face, né? Aquela cara neutra. Todos nós já tivemos essa desagradável sensação de terminar de falar algo super empolgados e a outra pessoa não tá nem aí. Tá mexendo no celular, tá olhando para os lados. Isso é muito desestimulante. Faz a pessoa se fechar. Como que quem pensa, o que eu falei não foi interessante, eu não sou interessante para o outro. Dica número 5. Mantenha o foco no amigo. Isso parece óbvio, mas sempre quando alguém conta uma história ou vivência, a nossa vontade muitas vezes é de interromper o que a pessoa está dizendo para contar algo da nossa própria experiência relacionada àquele assunto. Nós temos o ímpeto de nós sermos o protagonista. Evite, portanto, falar de si ou mudar do assunto para algo que estaria mais de acordo com seus interesses. O que importa aqui é o interesse do outro, ao menos momentaneamente. Para uma escuta eficaz, isso é muito importante. Depois, o que vai acontecer? Nós estamos conectados, presentes e atentos ao que o outro está dizendo, respeitando o seu espaço de fala. Provavelmente é que esse amigo, se ele não for um narcisista ou algo do tipo, vai perguntar algo a nosso respeito, nos convidando, portanto, para nós contarmos daí nossa experiência. Aí sim será a nossa vez, para equilibrar a conversa. Agora, dito tudo isso, né, eu dei o exemplo do amigo. E se nós estivermos conversando com o paciente, o que muda? Olha, muda que nós temos que, com o paciente, tentar aumentar o volume do que está por debaixo do que é dito. Aumentar o volume dos sentimentos. Terapia, em parte, é fazer o paciente se escutar. Lembrando, a escuta ativa é mais do que nós, como terapeutas, escutarmos somente. Ao escutar sem julgamento e com interesse, a gente está dando ao paciente a necessidade emocional de conexão e dizendo a ele a mensagem de que é ok ser quem ele é, que nós estamos interessados nele, por ele ser autêntico e através das suas experiências. Aqui, 3 tipos de técnicas podem ser aplicadas aos pacientes. A escuta reflexo. Escuta reflexo é repetir o que foi dito, ou repetir o que foi dito alterando um pouco as palavras. Então o paciente diz, estou preocupado com o Paulo. Ele é meu colega de equipe, lembra? Acontece que ele é muito competitivo. Quando ele vê que eu recebi a promoção e ele não, eu não sei como ele vai reagir. Uma escuta reflexo seria algo do tipo, entendo. Então você está preocupado com o tipo de reação que o Paulo pode ter? Normalmente, esse é um convite para o paciente conversar mais. Usa-se para coletar mais informações. Escuta resumo. A escuta resumo, como o próprio nome já diz, baseia-se em resumir o que o interlocutor disse. Então, o paciente fala por algum período de tempo e nós resumimos o conteúdo. Então você teme que o Paulo não reaja bem ou fique com ciúmes por causa do aumento. É isso? Aqui nós mostramos que nós estamos atentos ao que foi dito. E nós fazemos esse resumo para o paciente perceber algo sobre a sua fala, porque ele se escuta a partir desse resumo, a partir do reflexo que nós fazemos. Ou também pode ser feito para a gente checar se a gente está compreendendo realmente a mensagem que o paciente quer nos dizer. Lembrando que o paciente, se sentindo acompanhado por nós terapeutas, vai se sentir compreendido. E isso já é muito vantajoso para o vínculo terapêutico e para ele trazer mais informações preciosas acerca de si mesmo. Nós também temos o tipo de escuta que é chamada escuta sentimento, que é expressar o que estava por debaixo do que foi dito. O sentimento que ele estava tentando nos comunicar de uma forma não verbal. Então nós poderíamos dizer com essa mesma sentença, né, do Paulo, você tem medo da avaliação negativa que o Paulo pode fazer a seu respeito. Ou nós poderíamos dizer, você está com medo. Percebam que aqui eu estou pegando a mensagem que o paciente me trouxe e devolvendo para ele a parte mais importante sobre o sentimento, para fazer ele se escutar e se conectar com o real motivador daquela sentença, o que mais mexe com ele naquela sentença, do que eu tenha percebido. Se não for essa minha percepção, se eu estiver errado,
o paciente vai me corrigir. Aqui, na escuta sentimentos, nós já estamos pontuando algo por debaixo do que for dito. Eu tento explorar o medo que o paciente tem à avaliação dos outros, nesse exemplo. Estamos falando dos sentimentos e crenças atrelados ao conteúdo. Esse tipo de escuta é mais eficaz em termos de terapia, pois faz o paciente avançar na compreensão de suas emoções e necessidades. Faz vir à superfície drives ou pulsões inconscientes. A partir do que o paciente vai percebendo esses drives, e nós vamos pontuando, trazendo à superfície, ele vai se organizando melhor. Então, em resumo, o propósito da escuta ativa é o paciente se sentir compreendido, conectado e não julgado. Ao passo disso, ainda com esses reflexos que nós vamos fazendo, o paciente se escuta e percebe padrões do seu funcionamento, bem como necessidades emocionais que estavam ali e ele não se dava conta. Ele começa a perceber do que é que ele precisa e o que lhe faz falta para uma vida satisfatória. O propósito do terapeuta na sessão é conseguir entrar em sincronia com o seu paciente, aumentar o volume do que está sendo dito para o paciente se escutar, para fazer o paciente perceber algumas coisas em si e também fazer com que o paciente se sinta em um local seguro, não julgado, fazer com que o paciente se sinta amparado por uma relação humana e uma relação verdadeira. E mais do que isso, acolhedora e empática. Tente colocar a escuta ativa em prática, seja com um amigo, seja com um parente, seja com seu paciente se você for terapeuta. Eu garanto que os resultados vão ser muito positivos e a conexão entre você e a outra pessoa só vai aumentar. Até a próxima!